Oi, gente, nós estamos aqui. Até eu vou tirar a máscara, falar um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre escravatura que aconteceu, né? No Brasil, por uma parte do mundo, né? Estados Unidos, Europa, teve escravo, né? Vindo da África, mão escrava, né? Então os escravos não tinham opção, era tirar da sua família, né? Dentro dos seus lares, né? Digamos assim, e foi levado. Cerca de alguns escravos vindo para o Brasil. Vamos falar agora um pouquinho os escravos que foi trazido para cá no tempo da coroa, né? Do Império, né? Então quem estava já no final já do mandato, digamos assim, né? O Império estava para cair, né? A monarquia. Então a princesa Isabel aboliu a escravatura no Brasil. Mas não é bem assim não. Vamos dizer aonde começou. Sim, qual estado que começou aqui no Brasil a libertar os nossos irmãos escravos, vindo da África. Então foi a Bahia, né? A Bahia, um estado que começou com a revolução lá, alguns fazendeiros, alguns engenheiro, no total foi 22 pessoas entre homens e mulheres, juntamente com a população, deu um basta naquilo que estava acontecendo ali na escravatura no Brasil. Então surgiu Zumbi dos Palmares e por aí foi, né? E ainda a coroa portuguesa, onde estava Dom Pedro II, né? Com a sua esposa Isabel, né? E a monarquia estava prestes a acabar. Então, pressão da Europa e pressão dos Estados Unidos, que já tinha acabado com a escravatura lá, para não comprar produto brasileiro, né? O Brasil deixava dinheiro ir para lá através de produto e vinha para a coroa de Portugal. Então, se vocês não aí no Brasil não acabar com a escravatura, nós não vamos comprar seus produtos. Então assim foi uma pressão. Então a pressão, digamos, nos dias de hoje, os Estados Unidos faz uma pressão num país qualquer, faz um embarque comercial, aos poucos esse país vai acabando. E como não tem nada para exportar, não entra dinheiro, não entra divisa, esse país tem o quê? Diminuir a sua riqueza até provocar uma revolução. Essa revolução foi na escravatura, né? São 22 pessoas. Então, dia 25 de março de 1884, né? O presidente da província baiana, juntamente com os líderes, aniquilou essa, digamos assim, escravatura lá. Então, aí surgiu logo depois a Lei Áurea. Mas antes de surgir a Lei Áurea, a gente pode dizer aqui alguns nomes de pessoas, né, que de uma forma direta ajudou a acabar, né, com a escravatura. André Rebouça, Adelina. Essa Adelina era considerada espiã nos dias de hoje como X9, caguete, mas não era bem assim, era espiã para o grupo, que ela tinha livre acesso entre os patrões, os líderes, entre a classe que queria abolir a escravatura. Então ela pegava lá e trazia para cá. Então assim sucedeu e ela fez isso brilhantemente. Então ela era considerada como espiã, mas para o bem, né, gente? Para o bem.
Então, várias pessoas, Francisco José também foi um outro também que ajudou, né? Então, André Rebouça, engenheiro, né? Esse também abriu mão da sua profissão em prol da comunidade, um bem maior, que é a escravatura acabar. Então, começou dia 25 de março de 1884. Então, o presidente da província baiana, ele foi e colocou. A Lei Áurea veio logo há anos atrás, bem atrás, uns 4 anos depois surgiu a Lei Áurea, né? Que foi 1888, né? Então, gente, é alguma coisa que faz a gente ver e aprender um pouquinho com a nossa história, né? Então, são 4.800.000 pessoas foram tiradas dentro do seu lar e sendo escravo. Esses 4.800.000 pessoas, 670.000 pessoas, 1.000 vidas foi perdida em alto mar, porque eles não queriam pessoa doente, passando mal, com enfermidade, jogava no mar, não é verdade? Não tem SUS, não tem plano de saúde, não é verdade? Então assim sucedeu. Então a gente tem que celebrar sempre a liberdade que você tem aí, a liberdade que eu tenho aqui, porque a liberdade é plena, quando um país é pleno. Então eu digo para vocês, continua. Então, em Minas Gerais teve 54.000 pessoas, a população, ela aumentou 2/3 de escravos. Então a população tinha mais escravos na província de Minas, né? E Minas ainda era um aglomerado, não tinha um estado definido, né? Então, os escravos vieram para cá. Então, aliás, já tinha Minas Gerais, já tinha o estado definido, né? Em 1888 já tinha. Mas, porém, o regime era único, não é verdade? Era a monarquia. Então, os escravos vieram para cá e começou com sua mão de obra. Plantar, gente, plantar como muita coisa que a gente planta. Plantar café, cana, né? E outros produtos, banana. E assim começou a agricultura arcaica, de uma maneira geral, começou a crescer. Cresceu. Então, vendo os dias de hoje, quando a gente vai comprar um pacote de arroz, está um preço alto, o arroz, o açúcar, feijão, coisas que que nós produzimos era barato e hoje está caro. Então quero deixar para vocês uma coisa, que aqui em São João Pomoceno teve pessoas descendentes de escravos, né? Talvez você já ficou sabendo de alguma pessoa aí perto de você, aonde tu mora, descendente de escravo. Porém, minha avó Lúcia, era escrava, né? Aliás, filha de escrava, né? Então, e casamento com pessoas indígenas. Então, é aquela mistura, né? Então, ela morreu beirando os 100 anos de idade e ela contava pra gente cantigas as lavadeiras fazia, lavando roupa no riacho, né? Elas cantavam umas músicas. Então, era uma maneira de expressar. Então, digo para você, a escravatura nunca mais na sua vida, na minha. Então, cremos que se a gente lembrar sempre dos escravos, sempre do sofrimento deles, a gente jamais será escravo, porque depende de nós. A escravatura é ruim, machuca, deixa um processo com uma ferida tão grande que passa décadas e décadas que essa não sabe. Então a gente tem que preservar muito a liberdade. Esse aí foi um vídeo que eu gravei. Se alguém ver esse vídeo, comemorar, eu só resumi
né, a história da escravatura aqui no Brasil, que era extensa, né? É grande. A gente pode ver na hora da feijoada, aquelas palavras que eles falavam assim, leite com manga faz mal, lembra disso? Então, nós estamos para relembrar as pessoas da nossa vida, porque sem liberdade, irmão, o povo sofre. O maior princípio legal de um país, de um Estado de Direito, é a democracia. Até a próxima.